Olá, Hire! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um probleminha que pode estar tirando o seu sono: contratações erradas. E olha, contratar errado não é só um problema ali do dia a dia, de gasto de energia. É também um custo altíssimo para o seu negócio. Você sabia que existe uma estatística da Harvard University em que 80% do turnover mundial está relacionado a erros de contratação? E esses erros, olha só, custam mais de 300 mil reais para uma empresa, considerando aí uma empresa de porte médio, com 100 funcionários, com um salário médio de R$ 1.800. Se para uma empresa dessa o custo passa dos 300 mil reais por ano, e na sua, quanto será que custa essas contratações erradas? Além disso, também temos a questão do esforço empenhado e do tempo dedicado a essa atividade. Mas calma, fica aqui com a gente até o final, porque você vai entender o que está causando isso e como resolver. A gente sabe como funciona. Você abre a vaga, recebe os currículos, faz a triagem, agenda entrevistas, muitos não aparecem, alguns comparecem. Com os que comparecem, você realiza a entrevista e no final você decide qual desses você vai contratar, não é mesmo? E aí essa pessoa entra, mas logo em seguida você percebe que aquela pessoa que você acreditava que era a pessoa ideal não é tão ideal assim. A produtividade cai, afeta o clima organizacional, os comportamentos da pessoa começam a ser diferentes do que você esperava, e aí logo vem aquela questão: mantenho ou desligo? E sem contar todo o custo operacional que foi envolvido, não é mesmo? Para contratar, os benefícios pagos, enfim, quem nunca passou por isso? E nós já vimos muitos casos que o turnover, ou seja, a rotatividade das pessoas numa empresa, virou rotina, virou normal. Mas de normal, isso não tem nada. Até porque isso acontece porque o erro começa lá atrás, lá no processo de recrutamento e seleção. E quais são os erros mais comuns no processo de recrutamento e seleção? Bom, eu vou começar aqui com vocês com o básico. Primeira questão é: muitas empresas não têm um organograma definido. E o que é um organograma? É a representação visual dos níveis hierárquicos de uma empresa. E assim, a empresa tem clareza de quais são os departamentos que existem e, consequentemente, quais são os cargos necessários. Depois disso, é necessário uma descrição de cargo. E o que é uma descrição de cargo? Nada mais é do que um documento em que consta ali qual é o cargo, ou seja, o nome do cargo, quem são os líderes dessa pessoa, tanto o líder imediato quanto o líder mediato, qual é a carga horária desse cargo, qual é o departamento desse cargo, quais são as responsabilidades atribuídas a esse cargo, o que é que a pessoa que assumiu esse cargo terá que executar. É análise, é execução, relacionamento com o cliente. Tem também a parte comportamental. Quais são as características comportamentais que esse cargo demanda? E também qual é a experiência necessária para atuar nesse cargo? Precisa de experiência? Quanto tempo? Qual tipo de experiência? E quanto à formação acadêmica, é necessário? Sim ou não? Tem algum curso específico que essa pessoa precisa ter? Algum certificado que seja necessário? Tudo isso deve constar na descrição de cargo. Com essas duas informações, a gente pode começar a falar de abrir uma vaga. Porque sem as informações do cargo, do que a pessoa vai fazer, qual é a remuneração, abrir uma vaga pode ficar muito subjetivo. E assim você tem menos chances de atrair a pessoa certa. Então, para começar, ter a pessoa certa no lugar certo, tenha clareza do que cada cargo vai executar na sua empresa. E qual é o problema de não ter esses dois documentos iniciais ao abrir uma vaga? Que você não vai fazer um processo de recrutamento e seleção estratégico. E dessa forma você não vai ter clareza de quem é a pessoa certa para assumir aquele cargo. Durante o processo de recrutamento e seleção, também é importante saber quais perguntas e quais informações você deve observar de cada candidato. Então, quando receber os currículos, é importante fazer uma triagem. Essa triagem deve ser com base nas informações que você colocou na descrição de cargo. Será que essa pessoa, pelo que está escrito, atende ou não o perfil desejado? Onde ela mora, onde ela estudou, qual a experiência que ela teve e quais são também os desejos, as ambições que essa pessoa tem. Alguns costumam colocar isso no currículo. Depois disso, você pode aplicar alguns testes.
é enviar um formulário para a pessoa responder algumas perguntas previamente, ou pedir para ela fazer uma redação, ou algum outro teste que seja pertinente ao caso. Também tem a entrevista. Na entrevista é recomendável que você tenha um roteiro a seguir, com algumas perguntas necessárias para você fazer ao candidato. Até porque cada entrevista pode começar de um jeito diferente. E isso não tem problema. Mas tem algumas informações que são necessárias você obter durante a primeira entrevista. Uma delas é a aderência à cultura da sua empresa. Você tem clareza de qual é a cultura do seu negócio? Você tem clareza de qual é a cultura da sua empresa? Entenda, nem todo mundo vai se adaptar a essa cultura. Então, na hora de fazer o processo seletivo, certifique-se de que a pessoa tem aderência à cultura do seu negócio, da empresa. E você pode fazer isso através de perguntas, através de testes, através de dinâmicas, para perceber qual é essa aderência que a pessoa tem. E durante essas dinâmicas você pode avaliar o quanto ela tem conexão com os valores da empresa. Será que ela acredita na visão de futuro do seu negócio? Será que é compatível o propósito de vida dela com o propósito da sua empresa? Isso tudo você pode avaliar não só de uma vez, mas durante um processo seletivo. Também é importante avaliar o perfil comportamental dessa pessoa. Ela pode ser muito boa tecnicamente. E olha, nós já vimos vários casos de empresas que contrataram pelo perfil técnico. A pessoa tinha ali todo o conhecimento necessário, tinha também experiência positiva que contribuía para o cargo. Entretanto, o perfil comportamental era oposto e isso prejudicou o negócio. Então, o perfil comportamental da pessoa é importante também que seja compatível com o cargo que ela vai executar. Se ela tem um perfil mais analítico, talvez não seja tão bom assim você colocá-la numa função onde demande relacionamento, onde demande extroversão. Se ela tem um perfil mais comunicativo, não coloque ela dentro de uma sala fechada para fazer análise. Aqui são exemplos básicos que eu dei, mas com uma análise de perfil comportamental precisa, é possível sim analisar a compatibilidade com o cargo. Agora me conta, você está curtindo essa conversa? Então se inscreve no nosso canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Mas agora vem a parte boa. Como é que a gente muda tudo isso? Comece tendo clareza de quem você está buscando, onde você vai buscar essa pessoa. Às vezes, para o cargo que você está buscando, existe um canal mais adequado para você fazer a prospecção desses candidatos. Você pode utilizar LinkedIn, você pode utilizar as redes sociais mais conhecidas, do Meta, por exemplo. Você pode utilizar também sites de vagas de emprego, existem várias hoje no mercado. Independente de onde você vai buscar, seja intencional, porque existem cargos mais estratégicos que não estão em todos os lugares e tem cargos operacionais que também não estão. Tenha clareza de qual é a função, qual é o nível hierárquico, se é operacional, tático ou estratégico, e identifique qual é a rede mais apropriada ou quais são as redes mais apropriadas para você encontrar esse candidato. Tenha também claramente as responsabilidades do cargo e qual perfil comportamental melhor para assumir essa vaga. E tenha também um roteiro de entrevista com as perguntas para você analisar a aderência ao cargo, também a questão comportamental da pessoa e também, algo muito importante, a questão técnica. Sim, essa também é importante. Tem ali um roteiro para você identificar cada um desses itens. E claro, gente, não precisa ser uma única entrevista. Na verdade, nem deve ser uma única entrevista. Faça uma entrevista online com uma pessoa, faça uma outra entrevista presencial e, por fim, uma entrevista com o gestor da vaga. Essas etapas vão criar um relacionamento maior com a pessoa e ela vai trazer mais informações irrelevantes para que você a conheça antes de definir quem você deve contratar. E algo muito interessante, invista também em feedbacks durante o processo seletivo. Assim a pessoa vai saber onde ela está no processo, né, qual etapa ela está e como funciona o processo seletivo para que ela tenha clareza de qual etapa do processo ela está. Isso vai apaziguar a ansiedade do candidato e vai mostrar que você tem um processo claro e que a comunicação na sua empresa é transparente. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento, tem um vídeo sobre cultura organizacional aqui que nós vamos deixar o link para você poder assistir depois. E se você quiser estruturar os seus processos de gestão de pessoas e construir um time de excelência, a High Excellence pode te ajudar com isso. Então, até o próximo vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo.